Esse é considerado um dos piores casos que aconteceu nos Estados Unidos e, inclusive, se tornou até tema de diversos filmes devido à brutalidade do que aconteceu com a menina de apenas 16 anos na casa de uma mulher desconhecida. Hello, maravilhosa! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Se você gosta de vídeos sobre mistérios, teorias e casos reais, você vê o canal certo, então já se inscreve aí embaixo e ativa o sininho para não perder os próximos vídeos. Também já deixa o curtir agora de início porque me ajuda muito. E se você quiser, me segue nas minhas outras redes, porque lá a gente consegue ter um contato bem mais próximo. Bom, recado dado, então vamos pro caso de hoje. Sylvia Mary Likens nasceu em 3 de janeiro de 1949 em Indianápolis e seus pais se chamavam Lester Cecil e Elizabeth Frances. Sylvia era filha do meio entre dois conjuntos de gêmeos chamados Diana May e Daniel Kay, que eram 2 anos mais velhos, e a Jenny Faye e o Benny Ray, que eram 1 ano mais novos. Sylvia era descrita por seus amigos e familiares como sendo uma menina muito amigável, ela era muito confiante, todo mundo meio que gostava da Sylvia. E ela era uma menina muito bonita também, ela tinha cabelos castanho claro e eram um pouco compridos assim, abaixo do ombro. E ela era apelidada de Cookie pelos seus amigos mais próximos. Apesar de ter uma grande família, o casamento dos pais da Sylvia era bem complicado, bem conturbado, porque eles trabalhavam em um circo. Então, frequentemente, tanto a Sylvia quanto os irmãos dela acabavam ficando na casa de conhecidos, porque os pais não conseguiam levar as 5 crianças em todas as viagens que eles faziam. Então, meio que eles eram uma grande família, mas frequentemente ficavam separados por causa desse trabalho dos pais dela. Inclusive, aos 16 anos, a Sylvia já tinha morado em 14 endereços diferentes. Então, praticamente, ela passou 1 ano da vida dela em cada endereço diferente, que frequentemente eram endereços de amigos, de parentes e muitas vezes até de pessoas desconhecidas que os pais acabavam conhecendo ali enquanto estavam em uma viagem e outra. Durante toda a sua adolescência, tanto a Sylvia quanto os irmãos, eles acabavam se envolvendo em algumas atividades domésticas. Muitas vezes eles faziam faxinas, trabalhavam como babás, eles faziam também bico de levar recado para uma pessoa e para outra. E eles faziam essas atividades primeiro porque eles não vinham de uma família rica, então eles não tinham dinheiro assim para ficar esbanjando, nem para, inclusive nem para comprar as próprias coisas deles. Então eles acabavam fazendo esses bicos de forma informal para conseguir um dinheirinho. E a Sylvia em específico, ela fazia essas atividades e muitas vezes o dinheiro que ela ganhava, ela dava para a mãe dela. Então praticamente ela realmente só trabalhava e estudava para ajudar a própria família. Foi aí que em 1965 a Sylvia e a irmã dela, a Jenny, estavam morando com a mãe em Indianápolis, quando ela decidiu fazer mais uma viagem com o circo. Na época, o pai da Sylvia tinha se separado da mãe e naquela época ele acabou conhecendo uma mulher chamada Gertrude Banizelski, que era mãe da Paula, uma garota que os pais da Sylvia tinham conhecido há algum tempo. Foi aí que os pais da Sylvia decidiram deixar ela e a Jenny junto com essa mulher, essa tal de Gertrude, porque essa mulher ela tinha 7 filhos e ela acabou se oferecendo a ficar com as 2 meninas e eles acharam que não seria problema, já que ela já cuidava também de outras crianças. Inclusive, as meninas não ficariam na casa da Gertrude de forma gratuita. Muito pelo contrário, os pais da Sylvia e da Jenny, eles pagariam semanalmente, meio que tipo assim, uma mesada pela estadia. E aí a Gertrude cuidaria das meninas em troca desse pagamento semanal. Então as meninas não estavam de favor na casa da Gertrude, muito pelo contrário. Os pais estavam pagando para que a Gertrude meio que cuidasse ali das meninas, já que eles não poderiam, já que eles estariam com o circo. Então não foi uma estadia gratuita ali, a mulher não foi tipo assim, tô sendo generosa, vou acolher essas meninas aqui de forma gratuita. Não, ela ficou com as meninas, porém ela recebia para cuidar das meninas. Então no dia da viagem, o Lester, o pai das meninas, levou elas para casa da Gertrude. Ele até comenta que não se preocupou em entrar na casa para ver como é que seria o ambiente que as meninas ficariam, porque como tinha sido, entre aspas, um favor, ele achou que não tinha necessidade, e como a mulher também tinha outros 7 filhos, ele não achou que seria necessário, né, entrar na casa da mulher, ver as acomodações. E, inclusive, ele até falou assim, brincando, que ela poderia educar as filhas dele da mesma maneira que ela educava os próprios filhos. Então, meio que ele deu carta branca ali para ela fazer o que quisesse com as meninas para educá-las, já que eles não estavam lá e já que ela estava meio que fazendo esse favor. Então, ele simplesmente deixa as meninas na casa e vai embora com a esposa junto com o circo.
Acontece que essa tal de Gertrude, ela era sempre comentada pelos vizinhos e pessoas que conheciam ela como sendo uma mulher bem ranzinza. Ela era uma mulher até meio depressiva, porque ela não tinha dado certo nos casamentos dela e ela tinha ficado com 7 crianças para criar. Então ela era sempre uma mulher assim, de poucos amigos, não tinha empatia por ninguém, não tinha muitas amizades. Então assim, era uma pessoa de caráter meio duvidoso ali. Então, basicamente, esses eram os comentários que as pessoas falavam sobre a Gertrude. Até que depois de passar algum tempo ali que a Sylvia e a Jane estavam morando com a Gertrude, os pais das meninas acabaram enviando uma mensagem para ela dizendo que o pagamento daquela semana ia atrasar, porque estava sendo bem difícil ali receber dinheiro com o circo, eles não estavam conseguindo arrecadar tanto. E aí conta-se que naquele dia a Gertrude ficou simplesmente com muito ódio, com tanto ódio que decidiu se vingar das meninas. E naquele dia ela decidiu bater nas duas irmãs para descontar o atraso, e foi a partir daquele dia que as agressões iniciaram. Além dela mesma bater nas meninas, principalmente na Sylvia, a Gertrude ainda estimulava que os seus próprios filhos também agredissem e intimidassem a garota, então qualquer coisa que acontecia na família já era motivo para Sylvia apanhar. Foi aí que depois de um tempo surgiu um boato na escola, um boato dizendo que a Sylvia estava com um namoradinho, e a Gertrude acabou descobrindo desse boato, e ela ficou com muita raiva, dizendo que a menina estava se prostituindo. E naquele dia ela disse também que a menina estava grávida. Então ela mesma afirmou isso. E naquele dia ela bateu muito na Sylvia. Inclusive ela estimulou que os próprios filhos dela também batessem na menina. Já que ela era uma prostituta, ela merecia apanhar. Então naquele dia a Sylvia apanhou muito, recebeu diversos chutes na barriga. E ela ficou muito mal naquele dia, foi a primeira vez que realmente ela apanhou tanto da Gertrude quanto dos próprios irmãos, entre aspas. E um ponto que chama atenção nessa história, principalmente desse boato, é que quem na verdade estava grávida era a Paula, a filha da Gertrude. E quem tinha o namorado era a Paula. Então meio que inventaram aí essa história pra cima da Sylvia, que era uma menina que ela ficava sempre na dela, era muito quieta ali a partir do momento que ela começou a conviver ali naquela família. Ela inclusive mudou bastante a personalidade dela, saiu de uma menina super alegre, que se entrosava com as outras pessoas, para uma menina muito retraída. Então ela acabou recebendo, né, esse boato como se ela tivesse um namorado, como se ela tivesse grávida, mas quem na verdade estava grávida era a própria filha da Gertrude. Então acho que ela meio que se frustrou com aquela situação e acabou descontando na menina. Naquela mesma semana surgiu um outro boato que a Sylvia dizia na escola que a Paula e a Stephanie, filhas da Gertrude, eram prostitutas. Então a Gertrude acabou descobrindo esse boato, ficou muito furiosa e chamou o namorado da Stephanie, que era um garoto chamado Coy Hubbard, e outros colegas para ajudarem a agredir a Sylvia. A partir desse momento, a própria Gertrude ela ficou com muita raiva de toda aquela situação, daquele boato que claramente não era verdade, a Sylvia não tinha inventado nada disso, muito provavelmente eram as próprias filhas dela que estavam inventando isso, ou alguns colegas da escola, mas a menina acabou, né, sofrendo por causa desses boatos, e a partir daquele boato em específico, a Gertrude meio que obrigou até os próprios filhos a baterem na Sylvia, a torturarem a menina praticamente todos os dias. Então ela começou a apanhar não só da Gertrude, mas dos filhos dela e muitas vezes até de colegas que eles chamavam ali para fazer sessões de tortura com a menina. Sylvia muitas vezes teve sua pele queimada com cigarros e era obrigada a tirar a roupa e até mesmo forçada a introduzir objetos em suas partes íntimas. Enquanto a Sylvia era frequentemente abusada e ali pelas pessoas da casa, a Jane, a irmã dela, muitas vezes tentou defender a irmã, porém a Gertrude sempre ameaçava a menina, dizendo que se ela contasse para alguém ou para os pais o que acontecia ali dentro da casa, ela ia sofrer muito mais do que a Sylvia estava sofrendo. Então ela tinha muito medo, né? Ela tentava ali defender a irmã, porém ela era sozinha ali dentro da casa e ela não tinha muito o que fazer. Então ela não conseguia defender a irmã e também não podia contar a ninguém, senão ela sofreria da mesma maneira. Então a Sylvia passou semanas e semanas sendo torturada sem que ninguém a ajudasse. Apesar de ter tido algumas oportunidades de pedir ajuda, a Sylvia acreditava que se falasse dos abusos para alguém apenas pioraria sua situação, já que ela sabia que de qualquer maneira teria que ficar na casa, e essa crença a impediu de receber a ajuda que precisava. Só que nesse meio tempo, os abusos e a tortura estava tão frequente que a Sylvia ela precisou ser retirada da escola, então ela foi obrigada a ficar em casa trancada, porque ela tinha muitos machucados visíveis, então provavelmente as pessoas iam reconhecer que ela estava sofrendo algum abuso
abuso em casa. Então a Gertrude simplesmente tirou a menina da escola e deixou ela trancada em cárcere privado. A situação de cárcere privado era tão grave que chegou até o ponto da menina ser trancada no porão da casa e ser obrigada a ingerir suas próprias fezes e urina para sobreviver, já que ninguém da casa levava comida ou água para ela. Nessa época, Gertrude inclusive usou uma agulha quente para tatuar na barriga da Sylvia a frase, abre aspas, sou uma prostituta e tenho orgulho disso, fecha aspas. E como a Gertrude ela não conseguiu terminar a frase, ela acabou pedindo ajuda de um menino chamado Richard Hobby e ele acabou finalizando a frase, já que ela meio que estava sem estômago para terminar. Até que em determinado dia, Gertrude desceu no porão onde a Sylvia estava escondida e ela pediu para que a Sylvia escrevesse uma carta para os pais dela, onde nessa carta ela dizia que era prostituta e queria fugir da casa da Gertrude. Então ela estava numa situação bem difícil, a Sylvia estava muito mal, ela tinha muitos machucados, ela já tinha apanhado muito nas últimas semanas, ela não se alimentava, então várias vezes ela tinha comido as próprias fezes, a urina, bebido a urina, então ela estava muito mal e ela não teve outra escolha a não ser de fato escrever aquela carta. E ela acabou escrevendo de forma obrigada ali pela Gertrude. Até que poucos dias depois, a Sylvia acabou descobrindo que na verdade a Gertrude estava planejando deixá-la no bosque sozinha para morrer e provavelmente aquela carta que ela escreveu aos pais serviria para despistá-los caso ela realmente sumisse. Ao descobrir o plano, ela tentou fugir da casa, porém ela estava muito fraca já, estava numa situação bem difícil, então ela acabou sendo capturada por uma das pessoas ali da casa e ela foi colocada novamente no porão e naquele dia ela apanhou mais uma vez. Foi aí que em 24 de outubro de 1965, o namorado da Stephanie, o Coy Hubbard, ele desceu no porão para agredir mais uma vez a Sylvia e naquele dia ele bateu tão violentamente na cabeça da menina com um cabo de vassoura e a agressão foi tão grande que 2 dias depois, após diversas agressões, a Sylvia acabou morrendo devido a uma hemorragia cerebral. Foi aí que quando a Stephanie e o irmão dela, o Richard, eles desceram para ver como é que estava a Sylvia, inclusive para bater nela mais um pouco, eles perceberam que a menina não se movia, tentaram atiçar ela, tentaram mexer com ela, tentaram cutucar a menina, porém eles perceberam que ela não estava reagindo e aí eles notaram que talvez ela tivesse morrido. Então naquele momento a Stephanie tenta até fazer uma respiração boca a boca para tentar ressuscitar a menina, porém eles percebem que ela já está sem pulso e que de fato ela tinha falecido ali dentro do porão. A família então resolve chamar a polícia para denunciar a morte da Sylvia e como forma de esconder a situação, eles mostram uma carta que a Sylvia tinha escrito dias antes, obrigada pela Gertrude, na qual ela dizia que havia feito sexo com um grupo de jovens por dinheiro e que eles a levaram para um carro, bateram nela e a queimaram e também tatuaram a frase no seu dorso. Só que antes da polícia ir embora, a Jenny viu uma oportunidade de falar com um dos policiais sem que o resto da família visse, a situação. E ela disse que se eles tirassem ela de lá, ela contaria de fato o que aconteceu ali na casa. O policial, obviamente, rapidamente tirou a menina da casa e começou a colher alguns depoimentos dela. E a Jenny contou tudo o que tinha acontecido nos últimos meses ali que elas estavam na casa da Gertrude, o que a irmã dela tinha passado, o que ela tinha passado. E rapidamente os membros da família foram presos ali pela polícia. O julgamento da Gertrude revelou a magnitude da crueldade que ela infligiu a Sylvia e a irmã dela, Jenny, e as evidências apresentadas no tribunal chocaram a todos que acompanharam o caso. Inclusive, durante o julgamento, foi provado que era impossível que a Sylvia estivesse grávida quando foi acusada e agredida pela Gertrude. Durante o julgamento, a Gertrude, ela negou qualquer participação sobre a morte da Sylvia e ela, inclusive, alegou insanidade mental porque ela dizia que não tinha condições de criar todas aquelas crianças. Então ela seria supostamente uma pessoa insana. Os advogados dos menores, a Paula, o John, o Richard e o Coy, eles afirmaram que eles foram pressionados pela Gertrude para cometer as torturas e quando a Mary, uma das filhas da Gertrude de 11 anos, foi convocada como testemunha de defesa, ela mudou o discurso e admitiu que havia sido forçada pela mãe de aquecer o alfinete com o qual o Hobbes tatuou a pele da Sylvia e que tinha visto a mãe agredir a Sylvia no porão diversas vezes. Então, em 19 de maio de 1966, a Gertrude Baniszewski, ela foi condenada por assassinato em primeiro grau, porém ela foi poupada da pena de morte e acabou recebendo a condenação de prisão perpétua. Já sua filha, Paula, acabou inclusive dando à luz durante a fase do julgamento. Ela também foi condenada a assassinato em segundo grau e ela acabou também recebendo a condenação de prisão perpétua.
Já o Richard Hobbs, o Coy Hubbard e o John Banizelski, eles foram enviados para um centro juvenil onde ficaram 2 anos detidos. Em 1971, a Paula e a Gertrude foram julgadas novamente. Naquela ocasião, a Paula confessou a sua culpa e foi solta 2 anos depois. Já a Gertrude foi novamente condenada por assassinato em primeiro grau. Apesar de ter sido condenada à prisão perpétua, a Gertrude ela acabou conseguindo a liberdade condicional em 4 de dezembro de 1985. Então ela foi solta na época por bom comportamento. Para mim não justifica nada esse bom comportamento, né? Se você tá preso, o mínimo que você deve é bom comportamento, né? Mas ela acabou saindo, né, nessa liberdade condicional. Apesar de muitas revoltas populares, né, foi um caso que acabou gerando grande repercussão na época pela maldade mesmo do caso, de como a menina sofreu nas mãos daquelas pessoas, mas ela acabou conseguindo manter essa liberdade condicional e acabou sendo libertada, né, daquela prisão perpétua. Durante a condicional, a Gertrude Banizelski, ela mudou seu nome para Nadine Van Fossen e acabou se mudando para Iowa, onde acabou morrendo de câncer de pulmão em 16 de junho de 1990, 5 anos depois em que ela foi solta. Já a Jenny Likens, infelizmente, ela acabou falecendo com um infarto do miocárdio aos 54 anos em 23 de junho de 2004. A casa onde a Sylvia foi torturada acabou sendo abandonada desde que o crime aconteceu, até que ela acabou sendo demolida depois de 44 anos em 23 de abril de 2009. Bom, esse é o caso de hoje, espero que você tenha gostado. Se você já conhece esse caso, comenta aí embaixo ou comenta algum outro caso que você gostaria de ver aqui no canal. Também já deixa o like, não esquece de se inscrever para não perder os próximos vídeos. E se você quiser, me segue nas minhas outras redes para a gente ter um contato bem mais próximo. Bom, é isso, eu te espero no próximo caso.